nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria quando chegamos aqui na emissora para ter esse contato com os irmãos de outro lado do mundo, né? Que Deus abençoe onde vocês estiverem, que procure cada vez mais se aproximar de Jesus. Logo Ele virá. Tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. O que passou, o que está passando e o que irá passar. Tudo está escrito. E é através da leitura da palavra de Deus é que os senhores vão ter conhecimento de coisas que os senhores nunca, talvez, pensassem que existia, e está lá na palavra de Deus. Tudo, mas tudo mesmo. Deus realmente é Deus e sabe. Antes do Inácio nascer, ele já sabia que eu ia nascer, já sabia que todo o meu comportamento durante toda essa minha vida, ele sabe até a volta dele, tudo ele sabe. Eu não sei de nada, mas vou aprendendo aos poucos com ele através da sua palavra. Nós temos hoje, como sempre, o nosso querido irmão Gregório, do qual faz a parte musical do nosso programa. Ele é o responsável. E vamos ouvir com ele oração modelo cantada ao Pai Nosso. Pai Nosso, que maravilha quando damos de ouvir o Pai Nosso. Amém. Boa tarde aos internautas. Deus abençoe a todos. Pai nosso, que estás no céu, teu teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo.
Amém, Gregório, amém. Veja só, Pai Nosso, uma oração aconselhada, irmão White, que ao sair de casa, nunca devemos sair sem orar o Pai Nosso. É uma oração, modelo do qual Deus nos deixou, Jesus deixou, para lembrar sempre do reino dele. Nunca esquecemos de que existe o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, né? Nós vamos hoje falar alguns assuntos que talvez os senhores nunca ouviu falar desse assunto em televisão, nem em rádio, talvez que sim, mas televisão eu acho que é muito difícil. Alguns irmãos já devem ter falado, e até no Novo Tempo já se falou. Novo Tempo falou sim, falou mais ou menos com respeito a algumas coisas do qual nós vamos falar, porque nós estamos nos últimos dias da história desse mundo, não podemos mais fazer rodeio, as coisas têm que ser esclarecidas para que o mundo saiba que existe um Deus, e esse Deus é o dono da vida minha, sua, não importa que religião você é, o importante é que você entenda que Ele é Deus, e que é dono da minha vida e da sua. Nunca devemos perder esse pensamento que somos independentes. Não, dependemos exclusivamente de nosso Deus. Vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão Gregório cantando 2 hinos de louvor ao nosso Deus. Obrigado, Gregório. Nada. Em meio ao bosque eu posso ver no lírio, no jasmim, o amor de Deus florescer, uma beleza tão natural que saísse vai a me tomar, que saísse vai a perfumar. Deus existe, está aqui, eu posso ver de uma maneira toda especial. Venha sentir seu amor, pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção
do perdão. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Encontrei a Cristo, minha vida mudou. Desde que aceitei a Ele, quanto mais eu sirvo, mais doce Ele. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quanto mais eu amo, mais amor Ele dá. A felicidade achei em Cristo. Quanto mais eu sirvo, mais doce quando triste me conforta, forças elas quando fraco, todo dia vou a Ele. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Quanto mais eu amo, mais amor Ele dá. A felicidade achei em Cristo. Quanto mais eu sirvo, mais doce Ele é. Oh, quanto mais eu sirvo, mais doce Ele Amém. Querido e glorioso Pai que está no céu, depois de ouvir esses hinos tão lindos, hinos do qual nos leva mais perto de Cristo, pedimos a Tua orientação, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Agora dirigimos a Tua palavra. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita como guardar Teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus na nuvem do céu. Dá uma porção dobrada, Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Gregório. Boa tarde, meus prezados irmãos e amigos, mais uma vez. Como eu estava falando
um assunto do qual nós estava vendo o seu presidente Lula falando na televisão, no canal 1, TV Brasil, ontem, parece-me foi ontem, né? E ele falando com respeito da unidade de toda a América, né? Quer dizer, ele se torna pelo jeito o líder, né? De querer reunir todos os sindicatos, e nós sabemos o que significa o sindicato para o adventista do sétimo dia e para aqueles que estão em outras religiões e que procuram lutar para ser um verdadeiro cristão. O sindicato realmente são coisas diabólicas e são dirigidas realmente pelo inimigo, não é por Deus. E nós sabemos a responsabilidade que tem. Para eles, o importa é o dinheiro. O que puder tirar do pobre, ele tira. Porque do rico não sai nada, mas do pobre, que ele puder tirar, tira. O sindicato que ele puder arrancar do pobre, ele vai arrancar mesmo. O rico já é rico e sabe muito bem das leis, e sabe onde que está mexendo e aonde pode proibir. Mas são eles. E o conselho de Deus é que, de fato, a gente devemos ter um cuidado com o que está acontecendo nos últimos dias. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse capítulo, antes de a gente começar propriamente dito, com respeito lá o que diz o testemunho. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, e o versículo 16 a 18, para que os irmãos entendam com quem está mexendo. Olha, diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. A mão direita quer dizer trabalho, né? A fonte quer dizer aqui a consciência. Você está lendo uma coisa e, no entanto, você pratica outra. Você sabe que o certo é esse, mas você prefere praticar o errado porque não sofre achando que não vai sofrer consequências. Sim, vai sofrer, mas no momento você prefere fazer o que está errado do que o que está certo. Ele disse: para que ninguém, um sinal, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Que tem a marca, que marca esse é um sinal, marca, um sinal, se você não estiver de acordo com esse sinal, ou a marca, olha, agora, se nós pararmos e pensarmos um pouquinho, como é que você conhece a Igreja Católica? De longe, você percebe que ali é uma Igreja Católica. Por causa de quê? Porque ela tem uma cruz. Ela tem uma cruz. Da onde você estiver, você vê que ali tem uma cruz. Ali é uma Igreja Católica. Você não vai imaginar que é uma igreja adventista, ou que é uma igreja batista, ou metodista sempre usou. Metodista sempre usou a cruz, né? Sempre tem usado assim. Mas batista, adventista, hoje está todo mundo igual. Você não tem diferença. Para onde você for, você vê uma cruz, você diz: é Igreja Católica. Quando chega lá, Igreja Adventista, sétimo dia, ou Batista, está tudo igual. Está tudo igual. Não tem diferença mais. O seu nome, Igreja Católica, diz Igreja Católica, porque nunca, nem na Bíblia, nem no Espírito assim, você vai encontrar um texto que ampare a cruz na igreja, a não ser a Igreja Católica, que nem ela existia, nem ela tinha a cruz. Foi da morte de Cristo, foi ela que levou junto
romanismo, com os judeus, levaram a crucificar Jesus. E eles procuram exibir. Agora eu, como adventista, vou exibir. Pare e pense um pouco. Coisas que a gente nunca viu e está vendo dentro da igreja. Heresia. São coisas que não estão de acordo com a vontade da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exaltar a cruz que Jesus morreu é uma coisa. E você viver com ela nos peitos de tudo, que agora pastores de tudo anda com cruz. No qual a Bíblia diz, só vai dizer assim: quem usa a cruz são romanistas, na roupa e nas paredes. Nós estamos agora igual romanistas. Usamos nas paredes, usamos na vestuário, e em tudo estamos usando. Será que nós não queremos acompanhar ou fazer uma média para não sermos perseguidos? Sim. Para não ser perseguido, é que o adventista usa a cruz. E nunca foi enfatizado tanta cruz como tem sido ultimamente. Mas o nosso logotipo tinha que ser as 3 cornetas, as 3 trombetas, as mensagens. Essa que deveria ser. E que era. E nunca foi enfatizado. No começo era essa corneta, era essa trombeta que tinha o logotipo. Mas se mudou porque agora você vê todas as igrejas estão com cruz. Um catolicismo disfarçado, porque quem manda é a igreja católica. Ela diz, põe a cruz, tem que pôr a cruz. Não pense que o adventista achou bonito e colocou lá a cruz. Não. Foi por causa da igreja católica. Tão claro que, sem rodeio, é a igreja católica que manda e que manipula. E está cheio de católicos, a vez disfarçado dentro da igreja, para colocar aquilo que eles querem. Outras coisas que nós temos visto entrar dentro da igreja. Agora parece que virou brincadeira ordenar a mulher, anciã, pastora e diaconisa. Aonde você leu na Bíblia? E como adventista no Espírito de Profecia? Aonde você leu? Por que você faz isso? Você prefere fazer uma média com o mundo do que com Deus? As consequências virão. Deus não deu essa autorização nem para mim, nem para você. Essa é a igreja de Deus. Ela vai até o final. E eu quero estar pela misericórdia de Deus com ela, até o final. Mas eu fico triste, porque vejo que enfatizou tão grande. Agora, a ordenar a mulher parece que virou brincadeira mesmo. Só se vê agora na internet, 3, 4 pastores ordenando a mulherada, né? Como que diz, eu quero ser o primeiro. Então, aí todo mundo fica contente. E cita até alguns textos da Bíblia que não tem nada a ver com a ordenança da mulher. Não tem nada a ver. Irmão White, quando fala de ordenar uma mulher, lembre disso, é que ela faz parte da ADRA, ou seja, das Dorcas, para fazer uma visita à pessoa. É imposição, ela diz, é imposição da mão para essa pessoa fazer uma visita. Por que nós não fazemos isso? Sem cargo nenhum, seja diaconisa, ou pastora, ou ancião, não existe isso. Deus, quando criou o homem, depois foi a mulher, não foi a mulher, para depois o homem. Se Deus quisesse a mulher dirigindo a sua igreja, ele tinha feito primeiro a mulher e depois o homem. É tão claro, a palavra de Deus é tão clara. Nos últimos dias, então essas pessoas abriu a mente dele ficou clara, para poder ele então agora falar que nós temos que agora mudar, né? Evangelismo moderno. O tempo dirá, e tenho certeza que Deus não deixará nenhum impune, a não ser que se arrependa enquanto tem tempo. A cruz nunca foi identificação da igreja adventista do sétimo dia, mas sim da igreja católica. Nós estamos com a mesma coisa. E aqui diz ainda assim, o versículo 18. O sinal é o domingo. O sábado, esse é de Deus. E domingo é do inimigo.
Satanás tem como um dia de reverência a ele. E já tem até pastores dizendo que não tem problema. E ela, há mais de 100 anos, irmão White já falava que ia chegar pastor e dizer que não tinha problema de guardar o domingo. E agora? Está entendendo? E já teve esses problemas. Mais de 100 anos ela profetizou isso. É por isso, cada vez mais, eu acredito na Bíblia e no Espírito Profecia. Eu sou adventista do sétimo dia. Mas não ponho o nome aqui adventista do sétimo dia para não complicar a minha igreja, porque eu sou responsável daquilo que estou falando. A emissora não é responsável. Sou eu. Se tiver de sofrer as consequências, é o irmão Inácio. Não é a minha igreja que vai sofrer por minha culpa, não. Ela tem os princípios dela, tem coisa. Eu sigo aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Agora, se alguém quer ensinar outras coisas, é problema de cada um. O meu é seguir aquilo que os senhores me ensinaram. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número do homem. Não é uma besta, um animal. É um animal racional. Como é que se diz? Calcula o número da besta, pois o número de homem, e não é de mulher. Ora, esse número é 666, quer dizer, vigário e filho dele, quer dizer, um representante do Filho de Deus, ou seja, como que fosse o Filho de Deus. E quantos idolatra o Papa? Quantos? Tem sua santidade, é a única pessoa que se chama santo, né? O resto tudo é pecador, mas ele é santo, né? O tratamento dele é sua santíssima, é o Papa fulano de tal, e é ele que domina tudo. Ninguém faz nada nesse mundo sem ele saber. Nenhuma religião, nem a minha, nem de ninguém. Não venha dizer que alguém faz, ninguém faz nada sem ele saber. Até os livros que nós vamos escrever, tem que estar de olho. Ele tem que saber tudo o que vai passar ou deixou de passar. E infelizmente está assim porque é o evangelismo moderno. Agora nós temos que ser moderno, o cristão moderno. Deus nunca mudou, e ele disse: se mudasse, não existiria mais ninguém, né? Então, vejam outro, aqui Timóteo, e veja que nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Diz aqui o que diz assim, ó: sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que nós já estamos desse tempo? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoado, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Que crueldade! A pessoa vai e mata dentro do bar 6 pessoas, foi 7 de uma vez só. O pai pega uma criança de 6 a 7 meses e estrupa. O pai. Para que mais crueldade, que violência, que mundo nós estamos? O fim de todas as coisas. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, enganando-lhe. Entretanto, o poder foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar a mulherinha sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos e amigos, nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. E você pode ficar, o que o Lula estava falando, de querer unir todos os sindicatos, talvez
da América, todos, para fazer uma unidade só. E quem sabe ele é o chefão dessa turma, porque a ideia dele, ele não é bobo. Para isso ele disse que, quando eu vi lá na internet, que ele disse que depois ia consultar os espíritas para dar orientação para ele, porque é os últimos dias, e é o sindicato que vai fazer com que uma só religião. E quantos adventistas votaram no Lula, quantos adventistas, tanto pastores, anciãos, diáconos e membros que estavam ao lado, e vão sofrer as consequências que votaram. Não deram mais valor, ouvido ao mundo do que a Deus. Prefere estar morrendo numa boa do que morrer a vez sacrificado por amor a Cristo, por amor a essa verdade. Não é fácil ser um cristão, é difícil, mas vale a pena o sacrifício, porque naquele dia, amigo, você vai ter uma alegria eterna. Lembre disso, não perca essa oportunidade. Não vá atrás de Lula, nem de seu mando de gente, não vá atrás da palavra de Deus, de nenhum político. Eu não votei em ninguém, se você quer saber, não votei em ninguém, nem para deputado, nem estadual, nem senador, nem governador, não votei para ninguém. Pelo menos a minha consciência fica tranquila de o que algum fizer de errado, eu não tenho culpa no cartório, pela misericórdia de Deus não. Mas veja o que o conselho do Espírito de Profecia fala com respeito ao sindicato e essas coisas. Diz o título: evitando conflitos trabalhistas. Bem depressa se aproxima, diz ela, o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes veja só, isso mais de 100 anos. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Não poder comprar nem vender se você não estiver enquadrado no sinal da besta, né? Devemos começar agora a atender as instruções que a miúdo nos têm sido dadas. Sai das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livre da interferência do inimigo. Carta 5 de 1904. Então já tem o quê? Mais de 100 anos que ela teve essa visão. Evitar as lutas partidárias, e às vezes cristão brigando com cristão por causa de partido. Quando você vê um pastor influenciado em política, um ancião, um diácono, um membro, ou bispo, seja lá que bomba for, não dê voto para essa pessoa, porque você está dando um voto para cada vez mais ele se perder, porque quando chega lá dentro não tem adventista, não tem batista, tem metodista, tem ninguém, é tudo a mesma coisa, porque se não se vender não vai ganhar nada. E quando a pessoa entra na política tem interesse material, e espiritual nada. Dizer que vai pregar evangelho, isso é conversa mole. Você para pregar para deputado não é preciso você estar lá, você prega de fora mesmo, está entendendo? Então é a maneira de como adquirir dinheiro. Diz: tem-se os homens aliados para se opores ao Senhor dos exércitos. Essas alianças continuarão até Cristo, até que Cristo deixe o seu lugar de intercessão diante do trono da graça. Até Jesus sair do trono, essa aliança vão ter os sindicatos e assim por diante, a unidade. E ponha as vestes de vingança. Em cada cidade há agentes satânicos. Em cada cidade há agentes satânicos organizando. Quem organiza?
são agentes satânicos, por isso que nós dizemos são diabólicos. Sindicato é tudo diabólico. Afanosamente, em partidos os que se opõem à lei de Deus. E esse povo é contra a lei de Deus. Todo aquele que se põe contra a lei de Deus vão pagar se não se arrepender. Então o que nós estamos falando não é porque temos bronca de Lula, bronca de Betânia, não. É porque nós desejamos a salvação desse povo. E se eles não se converterem, vão ser queimados com fogo e enxofre. E lá no norte diz com tripa e tudo. Está entendendo? Porque as coisas de Deus não funcionam do jeito que o homem quer, mas do jeito que Deus quer. O homem quer inventar, o homem quer fazer que ele entende de tudo, mas meu filho não entende de nada. Não é este o tempo de o povo de Deus mostrar-se pusilânime. Não nos podemos permitir estar fora de guarda um só momento. Testemunho, volume 8, página 42, em inglês, 1904. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia. Quem é que vai trazer? Vou ler mais uma vez. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo. Nunca vai haver um tempo de angústia tão grande, igual a esse. E quem vai trazer? Os sindicatos. E o que é que o Lula quer fazer? Reunir todo o sindicato. Eu digo que assistia na TV Brasil essa semana, para segunda, foi terça-feira, foi quarta, essa semana. Não me lembro se foi ontem ou foi antes de ontem. Falando para vários países, para essa Argentina, Bolívia, Peru e Chile, não sei quem mais lá que estava lá, falando dessa unidade. E aqui está bem claro, os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Deus está avisando para mim e para você, que é fanático, às vezes Lula e Companhia Limitada, fanático seja lá em outro candidato lá e firme lá na... Não entre nessa. O cristão, ele é livre. O escravo não pode ser salvo, porque ele não tem discernimento. Você e eu temos discernimento, saber o que Deus quer. Se Deus está dizendo não entre nessa, e está cheio de cristão que se diz cristão, adventista, etc., no sindicato. Está cheio e diz que quer o benefício, porque tem benefício disso, daquilo. Você entra numa coisa que Deus está dizendo não. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos do futuro, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formação no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que envolverão nas malhas do inimigo. Olha, os homens se unirão em sindicatos que se envolverão nas malhas do inimigo. Deus está dizendo isso através da sua serva há mais de 100 anos. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possa obter em certos ramos de negócio. Formação sindicatos, e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Aqueles que se negarem se unir ao sindicato são homens marcados. Marcados para quê? Para a morte, porque eles mandam matar mesmo, mas o poder de Deus é maior. Lembre,
Não importa que você morra, mas morra em Cristo, de que você morrer sem Ele. De qualquer jeito você vai morrer, ou com Cristo ou sem Cristo. Então prefira morrer com Cristo. Pelo menos ele disse, ainda que morra em meu nome, esse viverá eternamente. Agora, se você se recusar e quer preferir mais aos homens, então você vai morrer com os homens, queimado com fogo e enxofre. Aqui, carta de 26 de 1903, diz a irmã White, mais de 100 anos, avisando a mim e a você, adventista, e todos os irmãos que estão em outras igrejas e são sinceros para com as coisas de Deus. Continua ela. Nosso restaurante, que tinha, infelizmente, não temos mais restaurante, porque certamente não estava dando lucro, e o objetivo não é lucro, mas sim a pregação do evangelho através da alimentação. Mas infelizmente nem todos querem saber da alimentação adequada, como adventista, pastores, ancião, diácono e membro, têm o conhecimento e não querem saber, muitos, né? Graças a Deus que nós temos alguns, né? Que têm sido conservadores nas coisas de Deus e têm procurado a alimentação melhor que pode, né? Diz, ó, nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. É o plano de Deus que tenha restaurante na cidade. O reformista tem, mas o adventista, pelo menos que eu saiba, não tem, né? Alguns têm sim, tem o Marcos tem. Parabéns, Marcos, por você ter seu restaurante ensinando alimentação, parabéns. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão na cidade, que os que as quiser abandonar não o poderão fazer. Por isso é que ela aconselha que todos nós devemos aos poucos saindo das grandes cidades para as pequenas e vilas e assim por diante, porque vai chegar o tempo de querer sair e não vai poder sair. Dá para entender isso aí? Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Devemos estar preparando para os últimos acontecimentos da história desse mundo. Essa é a luz que me é dada. Em 6 de abril de 1903, ela teve essa é a luz que Deus deu antes do Inácio nascer. Ele sabia que o Inácio ia nascer e que o Inácio ia ler esse texto. Deus sabia tudo e sabe o que ainda vai acontecer pela frente. Ele sabe, eu não sei de nada. Eu não sei não, mas ele, meu Deus, sabe de tudo. Então, por quê? Alguém tinha que falar essas coisas. É duro? É mensagem forte? Mas todo mundo sabe do que eu sou contra na minha igreja. Todo mundo sabe. Porque não existe uma base, quando não existe uma base bíblica e nem no Espírito Profecia, é ideia. E ideia eu não sou obrigado a aceitar. Eu aceito se eu quiser. Eu não sou obrigado. Eu não sou um robô. Uma vez eu falei, pastor, eu não sou robô. O senhor querer fazer de mim um robô. Se a igreja escolheu, a igreja sabe que está escolhendo. Deixe pelo menos eu trabalhar. Nada eu vou fazer sem o senhor saber. Mas deixa eu trabalhar. Qualquer coisa, não faço nada sem o senhor. Tá bom? Mas deixa pelo menos eu trabalhar. Porque robô é outro. Eu nunca gostei de ser robô, nem do meu patrão, nem ninguém. Pela misericórdia de Deus, gosto de fazer aquilo que mandar. Eu sou obrigado, tenho ganho para fazer isso, então eu vou fazer isso. Pela misericórdia de Deus, o trabalho de Deus e o meu trabalho da onde eu ganho o pão de cada dia. Para preservar a individualidade, diz assim ela: durante anos me foi ministrada a revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar nossas obras nas cidades. O bulício e confusão que enche as cidades, as condições que nelas criam, as uniões trabalhistas e as greves,
tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra, no sentido de a unidade, de uniões trabalhistas que se unem nas grandes cidades. Buscam os homens conseguir que os elementos empenhados em diferentes profissões se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. Quem é esse poder? De Satanás. É ele que faz essa unidade, uniões de sindicato. Hoje tem de sindicato para banheiro, tem sindicato para fora do banheiro, tem sindicato para tudo que você imaginar, tem sindicato. Cada um mais esperto que eu, todos unidos, todos orientados por Satanás. É o que está aqui. E eu acredito piamente que Deus, quando revelou, foi para que eu e você não entrassem nessa. E está cheio de adventistas com sindicato, e talvez até outros grandão com sindicato. Veja só, a palavra de Deus está cumprindo. Estão-se os ímpios ajuntando em molhos prontos para serem queimados. Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada, no sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. E é isso que nós estamos fazendo. A grande mensagem de advertência. Não se una ao sindicato. Eles é que vão realmente promover esse momento de angústia do povo de Deus, no mundo inteiro. Nesta obra cumpre-se nos preservar a nossa individualidade. Não é coletivo, mas individual. Cada um faça aquilo segundo a sua consciência. Você quer ser relaxado, então seja. Você quer conservar as coisas, então conserve. Mas você é individual para você fazer o que você bem quiser. Você é livre. Tanto pastores, ancião, diácono, membro, ou seja lá quem for, né? Quando a gente está no maior entusiasmo, o tempo acaba. Ele diz, não nos devemos associar. Olha aqui mais uma. Olha mais uma. Pare e pense. E veja se no nosso meio tem. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas não posso dizer Bertrando ou Ciclano. Mas sei que tem. Não tem nem dúvida. Olha o que eu vou dizer aqui. Ó. Não nos devemos associar à sociedade secreta, nem uniões trabalhistas. Sociedade secreta seria maçom, né, centro esotérico, etc, etc. Não se une essa. Mas eu sei que está cheio. Eu sei que está. Quem são? Deus sabe. E às vezes a gente descobre, mais ou menos, mas faz. Quem não viu e nem sabe, tem bronca de quem sabe e não conta. Tá? Mas Deus não deixa os seus filhos enganados. Né? Deixamos que Deus ponha a sua mão. Se você é um maçom, se tornou um adventista, deixa a maçonaria. Não importa que você chegue lá embaixo, mas você, quando chegar lá embaixo, é sinal que você está lá em cima, lá no céu, porque Deus está contigo. Eu já dei estudo para pessoas de família maçônica, e graças a Deus, essa pessoa era sócio do Corinthians. Ele realmente se tornou um cristão e um verdadeiro cristão. A experiência dele é muito bonita. Ele se tornou um verdadeiro cristão e morreu como um cristão. Um verdadeiro cristão, porque eu acompanhei todos os tempos que ele teve na igreja. Não nos devemos associar à sociedade secreta nem uniões trabalhistas. Devemos permanecer livre perante Deus, à espera constante de instruções de Cristo. Todos os nossos atos deverão ser exercidos com a convicção da importância da obra a ser feita para Deus. Tudo deve ser baseado, irmãos e amigos, na própria lei de Deus. Veja, essas uniões são um dos sinais dos últimos dias. As uniões de associação
associações secretas e trabalhistas. Os homens se estão unindo em feixes prontos a ser queimados, onde eles a ser membros da igreja. Mas enquanto pertencerem a essas uniões, possivelmente não poderão observar os mandamentos de Deus. Ou você é adventista do sétimo dia, ou você está nessas reuniões secretas. E tem uns que ajoelham, um joelho para Deus, outro para o diabo. Mas está dentro da igreja. Um joelho para Deus, outro para o diabo. Como diz, eu estou em média com um e com outro. Deus não faz média com ninguém. Ou você é, ou você não é. Pois pertencer a essas uniões significa desrespeitar todo o decálogo, todo o mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Essas palavras resumem todo o dever do homem. Significa a consagração de todo o ser, corpo, alma e espírito, ao serviço de Deus. Como pode o homem obedecer a essas palavras e ao mesmo tempo comprometer-se a apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? E como pode os homens obedecer a essas palavras e formar combinações que roubam as classes mais pobres? Está vendo? Essas uniões rouba, diz aqui, que combinação que roubam as classes mais pobres e as vantagens que juntamente lhes pertencem, privando-os de comprar ou vender, exceto sob certas condições. São de sindicato que arranca cada vez mais, e na hora de comprar e vender, você não tiver, se você não tiver enquadrado no sinal da besta, ou no seu nome, e assim por diante, você não vai poder comprar e vender, e esse dinheiro passa para eles, o que você tem. União formada, e que ainda se formarão aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum, devem unir-se às uniões trabalhistas, já formadas ou que ainda se formarão. Isto Deus proíbe. Deus proíbe. Não pode os que estudam as profecias ver e compreender o que diante de nós está. Carta 201 de 1902, mais de 100 anos, Deus realmente colocou a sua profeta orientando a igreja. Se é muitos na igreja se perdem, pastores, anciãos, diáconos mesmo. Eu não digo o povo lá fora, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele não conhecia. Mas nós, como adventistas, temos a obrigação de conhecer o que diz. É a lei e é o testemunho. Se não falarem destas maneiras, jamais verão a árvore. Que Deus nos abençoe, que você, irmão, pastores, ancião, diácono e membro, se fortaleça cada vez mais em Cristo Jesus, pregando essa mensagem como ela. Não fique com medo de morrer. Um dia tem que morrer, mas que morra em Cristo, não morra fora dele. E todos aqueles meus amigos de outras igrejas, se fortaleçam em Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica. João 5,39. Com esse pensamento, ao irmão cantar esse hino, onde você estiver, diz: olha, eu era um maçom, mas eu quero ser um cristão. E Deus vai te fazer se você tem vontade. Se você é um espírita, você quer ser um cristão. Eu quero ser um cristão, porque os espíritas também vão fazer muito milagre. Quem sabe outra hora a gente pode, já falamos alguma coisa, e os senhores podem observar. A Bíblia, e somente a Bíblia é a regra de fé. Que Deus abençoe. Vamos ouvir então nosso jovem cantando esse belo hino. E você, onde estiver, diz: eu quero ser um cristão, e Deus vai te ajudar você a ser um verdadeiro cristão. Fica com Deus.
Querido e glorioso Pai que está nos céus, que a mensagem do qual acabamos de transmitir não seja do teu servo, mas sim unicamente de Jesus através do teu Santo Espírito. Que ela possa realmente penetrar fundo na minha mente e meu coração, na mente e no coração dos que estão presentes e que ouvir em toda a face da terra, e junto pela tua misericórdia possamos pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.